Então, muito boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Gostaria de fazer todos muito bem-vindos a essa apresentação hoje sobre medicina natural. E, naturalmente, vocês foram convidados hoje para participar dessa live, falando um pouco sobre o que há de melhor na natureza que pode impactar nossa vida física, mental e espiritual e principalmente, né, financeira. Muitas pessoas hoje estão pensando, se eu me aposentar hoje, com quanto eu ganho e se eu ganho essa minha aposentadoria, como eu vivo? E outras pessoas estão indo além, né? Estão pensando justamente em como melhorar o seu aspecto de vida, qualidade de vida, de sua energia, né? E a energia que contagia essa noite, eu botei óleo de eucalipto atrás de mim, lá atrás, ó, em cima do armário tem um difusor ligado com óleo de eucalipto. E a gente, quando busca as coisas e os elementos da natureza, a gente sim tem muito mais qualidade de vida. Essa qualidade de vida nos traz justamente uma grande diferença entre só viver ou viver de uma forma muito melhor. E com isso, né, gente, nós vamos hoje ter essa live. Essa live naturalmente vai estar aí no YouTube à disposição depois, para a gente reassistir, anotar e ver justamente as coisas que podem nos impactar em todos esses aspectos que eu falei. Mas antes de mais nada, quero me apresentar, né? Meu nome é Gilberto Boff Bisognin. Só me, eu acho que a imagem está tranquila aí, está passando na tela. Então, meu nome é Gilberto Boff Bisognin. Deixa eu só ver se está ok. A gente vai acompanhando tudo ao vivo. E a cores, Na tela tá ok, Gilberto. tá ok? Então tá bem. É que na minha tela não está aparecendo, mas tá joia. Aí eu apareço em duas versões. Então tá joia, gente. Muito bem. Então, meu nome é Gilberto Boff Bisognin, eu sou corretor de seguros, né? E além de corretor de seguros, eu trabalho também com a parte de investimentos já há muitos anos. E por muitos anos também trabalhei com uma empresa de produtos orgânicos e naturais. E naquele período que eu trabalhei lá, justamente pensando nessa parte de medicina natural e qualidade de vida, eu vi que, na realidade, a natureza já nos proporciona algo incrível e fantástico no nosso dia a dia, né? Então, dentro desse aspecto, nós podemos sim ter mais qualidade de vida e, e poder ter mais energia em tudo que a gente vai fazer ao longo da vida. Deixa eu só descompartilhar aqui, porque teve um ponto que não está aparecendo para mim aqui. Vamos de novo. Então, vamos lá. Acho que agora deu. Muito bem. Perfeito, pessoal. Então, depois disso, um certo dia, o Moisés chegou e disse para mim que ia a Porto Alegre e que queria conversar comigo sobre algo extremamente poderoso para a qualidade de vida. Eu com insônia, dor de cabeça e ronco, apneia. Bom, eu tinha uma bateria de coisas que eu tinha muitas dificuldades, mas a que mais me trazia certa dificuldade era justamente algo ligado à respiração. Eu tinha renite e sinusite junto misturado e me trancou demais. E aí, nesse aspecto, eu queria algo para melhorar a minha saúde e minha qualidade de vida, né? Então, eu fui buscar justamente isso, essa parte de qualidade de vida. E aí, nessa parte de qualidade de vida, eu vi que eu precisava justamente melhorar. E quero fazer então todos bem-vindos a todas as pessoas de todas as querências do país, do Brasil inteiro, né? Tem pessoas de várias regiões aí, e fazer todos muito bem-vindos para assistir algo que vai impactar a vida de vocês hoje, mas também a vida das pessoas que vocês convivem e aquelas que vocês ainda não convivem. Vocês vão entender isso ao longo da apresentação. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para todos vocês é: você conhece os benefícios
que a natureza ou os produtos naturais podem te trazer no dia a dia, né, na sua qualidade de vida? Já pensou nisso? Como você pode ser impactado? Bom, muitas pessoas já têm aquela velha e tradicional receita da vovó. Tá gripado, come alho com limão e mel, né? Depois aguenta o bafo quem puder, mas era assim mesmo, né? A gente tinha todo esse aspecto aí de poder ter algo na saúde que a gente pudesse ter qualidade de vida, mas ao mesmo tempo o bafo do alho, né? Nessas épocas de frio, geralmente é assim, né? Então, quando a gente lembra desses pontos das receitas das vovó, a gente lembra que a gente já cuidava muito melhor da nossa saúde, da nossa qualidade de vida com receitas naturais, né? Então, isso nos trazia, de certa forma, um resultado muito melhor. Mas ao longo do tempo, a gente foi vendo que muitas coisas às vezes faziam bem por um tempo e depois elas paravam de fazer efeito porque o nosso corpo acabava se acostumando um pouco. E com isso a gente chegou justamente ao aspecto de conhecer os óleos naturais, né? Então aqui está a história justamente dos óleos naturais ou dos óleos essenciais, que particularmente veio lá desde 3.500 anos antes de Cristo. Só para vocês terem uma ideia, os melhores especiarias para manter a beleza da Cleópatra, é um nome bem difícil de falar, mas a Cleópatra, ela tinha a pele que era uma seda, né? E a seda era causada justamente pelo uso dos óleos essenciais no seu dia a dia. E com isso, ela já cuidava da sua saúde e da sua qualidade de vida de forma natural. Por sinal, antigamente, vamos tirar assim, ó, de 80 anos para trás, antes disso, não existia medicamento, não existia drogaria, né? Que na realidade era um remédio. E a gente nota justamente que as pessoas tinham muito mais qualidade de vida antes e viviam muito mais tempo com saúde, né? Então, aqui, se a gente for ver o menino Jesus, né, quando nasceu, ele nasceu e deram três presentes: ouro, incenso e mirra. O incenso é o óleo de olíbano e mirra é um outro óleo essencial, né? Esse óleo essencial, ele é produzido pelo que há da natureza para se proteger em altos calores durante o dia e altas temperaturas baixas durante a noite. E aí, na Segunda Guerra Mundial, também as pessoas utilizaram óleos essenciais justamente para manter qualidade de vida. E com isso, se procurou justamente em 2008, um grupo de pessoas resolveu procurar, através da natureza, algo que tivesse 100% de pureza. E aí a gente vê, então, surgiu o que chamamos hoje de óleos essenciais ou óleos naturais, que é a medicina natural, né? Então, esses óleos naturais, eles são substâncias extremamente concentradas de plantas, frutas, flores, raízes e sementes, que é extraído no momento certo por produtores experientes por mais de séculos, né? Isso significa que apenas uma gotinha, uma pequena gota, faz uma grande diferença no nosso resultado e na nossa qualidade de vida. E daí a gente vai ver justamente que os óleos essenciais, né, eles vinham, e hoje eles têm categorias de óleos que a gente consegue saber sobre esses padrões, né? Então, boa parte disso ainda encontra-se entre os óleos, né, que não são naturais, que são os óleos sintéticos, em farmácias, em outros locais que são produzidos quimicamente, né? Também tem os óleos alimentícios, que são aqueles óleos que são produzidos daí para nosso consumo de alimentação, como, por exemplo, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de algodão, óleo de arroz, óleo de canola e assim vai, né? Também tem os óleos de uso tópico, que é usado muito por massoterapeutas para massagem. E aí existe uma pequenina fatia no mundo todo que são óleos com grau de terapêutico de produção, ou seja, ele não é só um cheirinho, ele não é só uma massagem, mas ele tem um conjunto de coisas que vem através do nosso hipotálamo, e através do nosso hipotálamo ele age por todo o nosso corpo.
E aí ele trabalha um conjunto de coisas nos trazendo qualidade de vida, porque ele produz uma energia que vai nos contagiando fase a fase. Por exemplo, eu inalei um óleo, ou usei um óleo, e em 22 segundos ele já vai subir para o meu hipotálamo. 2 minutos ele já vai agir no meu corpo todo. E em 20 minutos ele já está agindo em todas as células. Então, isso é uma coisa incrível, né? Que eu falei um pouquinho já do CPTG, né, que é o certificado de pureza testado ou terapêutico, né, como a gente pode ver aqui, ó, terapêutico, ah, e garantido, né? Garantido por quê? Porque tem uma pesquisa por lote sobre cada um dos óleos que chegam até as nossas mãos. E aí a gente vem no aspecto da criação da farmácia, uns 70, 80 anos atrás, que antigamente, quem viveu uns anos atrás, não sei se vocês se lembram, né? Mas vocês vão lembrar que antigamente era escrito drogaria, né? Venda de drogarias, né? Aí foi com o tempo mudaram para farmácia, mas era drogaria. Mas ainda vendem drogas, né? E essas drogas, normalmente, elas têm um ou dois benefícios e uns 15 ou 20 malefícios, que são as contraindicações vide bula, né? E isso automaticamente fazia com que as pessoas não tivessem a mesma qualidade de vida e a mesma forma de viver assim, sem efeitos colaterais. Então, os medicamentos eles dão efeitos colaterais. Tanto é que a maioria das pessoas começa usando um medicamento e daqui a pouco está usando dois, daqui a pouco está usando cinco, daqui a pouco está usando 10. A minha mãe, quando faleceu, ela estava usando 16 medicamentos por dia. Esses dias eu falando com uma pessoa que eu fui visitar e fazer uma consultoria para ele, ele toma 25 medicamentos por dia com 50 e poucos anos de idade. É muito novo para usar muito medicamento e a gente pode sim utilizar os óleos naturais, né? Usando a natureza que vai nos proporcionar, então, muito menos gastos, muito menos problemas, porque o maior problema, gente, hoje, é justamente qual o fator? É eu ter qualidade de vida para não parar 1 mês, 2 meses no hospital tratando de problemas recorrentes por conta dos medicamentos que me causaram uma série de problemas durante a vida. E ninguém quer ir para o hospital, ninguém quer ir para um tratamento médico, né? Ninguém quer ficar numa situação delicada de saúde. E por isso, justamente, que é muito importante a gente estudar os elementos da natureza para que isso nos traga maiores benefícios. E esses benefícios eles nascem justamente da dosagem de uma gotinha de óleo essencial, tem um poder incrível. Eu acho o óleo essencial algo extremamente barato e acessível, principalmente se a gente comparar com o medicamento. Então, por exemplo, uma gotinha do óleo de hortelã tem a capacidade de fazer 28 xícaras de chá, né? Se a gente for calcular o valor médio de uma xícara de chá, e se eu abrir uma casa de chá aí, com qualquer um de nós abrisse uma casa de chá só utilizando o hortelã para fazer o chá gelado, né? Claro que agora no inverno não dá, né? Mas no verão, por exemplo, eu venderia um chá gelado, eu venderia R$ 8 em média uma xícara de chá, né? 8 vezes 28, 144. Se eu for multiplicar pelas 100 gotas que tem, dá R$ 1.440, seria um vidro de óleo essencial. Claro que não é isso, né? Mas isso é o resultado financeiro que eu teria vendendo chá, se eu fosse o caso, né? Então, eles são naturais, eficientes, seguros, potentes e confiáveis, né? E eles podem ser usados de que forma? Eles podem ser usados de uma forma aromática, eles podem ser usados na pele, né, numa massagem, ou eles podem ser ingeridos. Sim, óleos essenciais puros com autorização da Anvisa aqui no Brasil, sim, eles são puros, eles podem ser ingeridos. O Guard, por exemplo, é um dos óleos que eu gosto muito de usar agora no inverno. Por quê? Porque ele é um óleo que te dá muita imunidade, te dá muito, levanta muito a tua resistência, né? E o peppermint é um outro óleo que também ajuda no equilíbrio das temperaturas, então é ótimo usar eles. Mas no difusor tu pode usar para a parte tua respiratória. Agora, muitas vezes nós nos perguntamos, mas os óleos essenciais,
eles têm alguma pesquisa científica, né? Então, o Centro de Pesquisas de Plantas Aromáticas, que vocês podem entrar nesse site e fazer as pesquisas de vocês, vocês vão ver que aí vocês podem sim ter várias pesquisas científicas com o resultado dos óleos essenciais. E os óleos essenciais 100% puros do mundo todo é, tem uma certificação justamente com uma empresa que traz esse elemento principal para nós, que chama-se doTERRA, né? Que traduzindo isso do latim para o português é presente ou dádiva da terra. E a doTERRA ela criou ao longo dos anos, desde 2008, já são aí 16, 17 anos já de mercado, onde ela fez todo um estudo para poder saber onde pesquisar e saber aonde é a origem de cada planta, né? Então nós temos aqui um mapa aonde a gente pode saber da onde vêm esses óleos, né? Então os óleos vêm do mundo todo e esses óleos eles podem sim ser utilizados de uma forma incrível para a nossa saúde e nossa qualidade de vida. E vocês podem ver que no Brasil tem alguns aqui, ó. Vocês podem ver que nesse mapinha aqui, ó, tem muitos, mas pode ver que boa parte dos outros óleos, ó, Europa, Ásia, né, regiões mais desérticas também, tem óleos no mundo todo. Esse é um mapa de onde é extraído os elementos da natureza para fazer os óleos essenciais e para a gente poder ter esses óleos 100% puros. E isso é incrível por conta desse resultado somente. Agora, se a gente for pensar justamente sobre um outro aspecto, né? A doTERRA ela tem a sua sede principal lá nos Estados Unidos, mas tem uma fábrica ali em Joinville, aqui pertinho de onde eu estou agora, né? Então, Joinville, né, onde pode-se comprar direto, conhecer a fábrica e tudo, e poder utilizar, saber que hoje nós temos uma produção própria aqui que vai fornecer aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. Além de tudo isso, hoje tem muitos hospitais que já usam os óleos essenciais, né? E no corpo cirúrgico, principalmente, por conta da qualidade de vida e para minimizar problemas de infecções hospitalares, né? Além desse ponto aí, né? O médico hoje ele pode chegar lá e pode, através do site oficial onde o médico passa a receita baseado nos teus sintomas, ele pode sim te receitar óleos em vez de medicamentos. E olha aqui, ó, são mais de 24.000 receitas prontas já com óleos essenciais que se pode utilizar. Trazendo isso para o nosso dia a dia, na cidade aí que o Felipe Russo tá, ó, Santa Cruz, né, Felipe? Santa Cruz aí tem um hospital aí que ele já usa aromaterapia no bloco cirúrgico, né? Eu Então, não sabia disso. não sabia? Mas tá aí, ó, na tua Não. cidade. Que tal? Viu que maravilha? Agora tu já tem mais um elemento essa noite para te poder falar justamente sobre quão importante é as pessoas cuidar da sua saúde, né? E evitar as infecções hospitalares, ó. Se tu vai ser hospitalizado por um hospital diferente do Hospital Santa Cruz, já leva o teu difusor junto para eliminar as infecções hospitalares. Muitas pessoas famosas hoje usam óleos essenciais, né? Nem preciso descrever o nome dessas pessoas, muitas delas vocês conhecem aí. E existem centenas de jogadores de futebol, atletas profissionais, pessoas da área de saúde e pessoas de várias áreas que já usam com comprovação de resultados incríveis para a sua saúde. E isso é maravilhoso. Além disso, gente, olha só que legal. Existem centenas de óleos essenciais. Tem uma vasta linha de óleos. Tem vários outros tipos de produto, como shampoo, produto para cuidados da pele, tem suco, né? Tem produtos para te manter mais disposto, tem óleos essenciais para dores e para uma série de coisas. Aí, nisso, né, aqui tem uma comprovação até de uma pessoa que começou a usar óleos essenciais há um tempo atrás, e olha aí como é que estava o vivente, ó.
O vivente estava assim, perdendo o cabelo, começou a usar o óleo rosemary, que é o óleo de alecrim, e o cabelo dele começou a se regenerar. Então, se pessoas aí que vocês conhecem têm pouco cabelo ou querem fortalecer o bulbo capilar, ou estão com queda de cabelo, porque no inverno os problemas parecem que afloram mais, né? Esse é um óleo excelente também, sabe para quê? Estudar. Agora, nos últimos tempos, o que mais acontece com as pessoas? Vocês me dizem aí, né? Por acaso, as pessoas hoje elas não estão tendo algum problema de ansiedade, estresse, depressão, angústia, tristeza, falta de energia, coisas desse tipo assim no dia a dia delas, né? Então, nós temos justamente aí óleos essenciais para problemas emocionais, né? O Balance, por exemplo, é um óleo do equilíbrio. Citrus Bliss é aquele que tu usa e fica feliz. O Serenity é aquele que te traz serenidade e sono reparador. O Elevation, para poder elevar as tuas emoções. E o Breathe ajuda na parte de respiração. Sandra, tu tá por aí, Sandra? Se a Sandra tá conosco aí. Pedir para a Sandra falar um pouquinho, que ela veio justamente falar um pouquinho sobre o óleo da respiração, né? Aquele óleo, a Raimunda também usou nos filhos dela, foi bem bacana também. Estou aqui sim. Pode falar para nós que como é que foi o uso do Brit para ti? Quiser Então, abrir, foi. Boa noite, né, para todos. abre a tua Foi na. câmera, por favor. Ah, só um pouquinho. Estão te vendo. Tá. Então, na verdade, foi no meu marido, né, que ele tem problema de respiração, de respiratório, né, e daí ele também ficou engripado já, mas já faz um mês e pouco, nós morava lá em Biguaçu ainda. E daí eu comecei a passar o Brits nele de manhã, de meio-dia, de noite, e também dei chá para ele com aquelas 3 gotinhas no mel e curou ele, não precisou tomar remédio de farmácia. E ajudou a parte respiratória dele. Aham, ajudou bastante. E eu também, eu tenho os calorão da menopausa, né? E tomando a água com o Peppermint também quase zerou os calorão. E é interessante, né, Sandra, que às vezes a gente começa a usar e até a gente se empolga tanto com o resultado que às vezes depois a gente meio que deixa de lado. Mas é bem Isso. importante manter, né, esse dia a dia a gente usando, né? Porque como faz diferença. Desculpa. É que assim, é que a gente se mudou, né, de cidade, então daí por uma semana, e eu não sei se deu 2 semanas, eu até me estabilizar no novo endereço, na nova casa, aí deixei de lado, mas agora eu tô usando tudo de novo, daí já tá ficando tudo bom de novo. Que maravilha. É. Uhum. Tudo bem. Que bom. E esse resultado é incrível, né? Como a gente se sente melhor utilizando os olhos. Aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas cada vez mais tem pessoas com situações de autismo, né? E como tem situações de autismo. Eu tenho uma prima em Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul, Tchê, né? E lá tinha gente, olha, ela tinha um gurizinho, ela tem um guri, né? O guri dela agora está com 14 anos, ele tinha 11. E ele não dormia a não ser no meio do casal, né? Então, ele ia lá, chegava na hora de dormir, ele queria dormir no meio do casal. E aí dizia para ir dormir na cama dele, deitava na cama dele, quando não dava 5 minutos, ele ia lá e deitava na cama do casal. E aí o que que aconteceu? Ele começou a usar o frankincense, né? E o balance e o serenity para dormir. E no mesmo dia ele disse: Hoje eu quero dormir na minha cama. E nunca mais foi para a cama dos pais. Então, para autista, ele é são óleos realmente que dão resultado assim, porque o autista é muito sensível, né? E dá um resultado muito bom para eles também.
e eles têm dois filhos autistas, né? O outro tem 20 e poucos anos, ele era muito agressivo, assim, muito brigão, queria bater e queria agredir e xingar. E ele começou a usar o balance e rapidamente o balance fez com que ele se acalmasse, começou a pedir desculpa, ficou mais amoroso, né? Então, isso faz realmente. Eu não sei se alguém mais tem experiência com pessoas com autismo. Ah, minha neta tem 7 anos e não dorme sozinha. Eu vou falar para minha filha isso. Depois tu me fala mais no particular como que usa esses óleos aí, então. Maravilha, vamos falar sim, porque é importante, porque dormir, a criança dorme sozinha rapidamente se utilizar alguns óleos que ajudam justamente a obter esse resultado. Ai, que maravilha. Agora, uma das situações mais dolorosas, tá? Inclusive tem essa foto aí que retrata, né? Se fosse vista a olho nu, como seria a fibromialgia, né? Então, como tratar a fibromialgia? E além desses olhos, tem alguns outros olhos, porque na realidade, fibromialgia tem que conversar muito para saber a rotina que a pessoa vive em relação à fibromialgia. Mas as pessoas que eu já conversei sobre fibromialgia, elas dizem que é uma dor tão intensa que parece que te pegaram um alicate pelo lado de dentro da pele e te beliscaram por dentro da pele, tu chega a te torcer de dor, né? Então é uma coisa muito delicada mesmo. Sei se a Cleusa, eu acho que já teve situações de pessoas com fibromialgia, Cleusa. Não sei se foi tu que me comentou uma vez. Não, fibromialgia não tive, Gilberto. Qual é a situação que tu já te deparou e que tu conseguiu auxiliar nos óleos essenciais? Eu me deparei na família com várias, principalmente na questão respiratória. Meu E, filho usava bombinha, estava sempre gripado, com bronquite, quando eu conheci os óleos essenciais, né? E ele usou muito o Brife e o On Guard. Então, foi os óleos que auxiliaram bastante. E hoje é o que dá o suporte. A gente usa muito eucalipto também, por causa da questão da temperatura. A gente está sempre com o difusor com esses óleos da respiração. Mas isso foi há uns 4 anos, 5 anos atrás que eu tive esse resultado assim maravilhoso com ele. E fora isso, a gente vai contornando várias situações com os óleos essenciais. Uma delas é para enxaqueca. O uso do peppermint, né? Tanto inalado quanto tópico, daí na fonte, que ele dá um efeito maravilhoso também. muito bem, peppermint, então. Maravilha, obrigado por compartilhar, Cleusa. Tireoide, olha, esse é um sintoma que muitas pessoas têm. Eu tive uma situação, inclusive, de um senhor, ele tomava acho que uns 14 remédios por dia, ele começou a tomar óleos para tireoide. Ele tinha na realidade tinha dois problemas. Ele tinha a próstata inchada, que estava para fazer cirurgia, e ele tinha problema de tireoide. Ele começou a usar lemongrass para tireoide. Lemongrass e mirra, né? Porque são os dois óleos que ajudam na tireoide. Ele rapidamente passou os problemas, mas ele começou a ter muita diarreia por conta do lemongrass, principalmente. E aí depois foi se descobrindo que, na realidade, o lemongrass estava desintoxicando a enorme composição de tóxico que ele já tinha há muitos anos tomando dos medicamentos. Então, o lemongrass tem essa função de desintoxicar bastante também, né? E mirra ajuda bastante nessa parte de tireoide. Agora, quem não subiu a serra ou não andou em algum lugar alto, né, que não ficou com labirintite, né? Então, a labirintite às vezes dá alguma situação aí não, de tontura. E quem não usou já, então, o peppermint já falaram, o Brit já falaram. A Débora já usou qual óleo, Débora, que tu já usou para a tua saúde, assim? A Débora está aí conosco. Oi, boa noite. Boa noite. Eu, eu já, eu já usei e uso vários. Eu trato em casa com o Brife, né?
as questões das ites, rinite alérgica, sinusite, enfim. Peppermint eu uso muito também para questão respiratória, questão de foco. Questão de. Eu até dei um depoimento um dia em relação ao brief, que ele tirou a minha netinha da bombinha, né? A gente passou a usar o brief e a lavanda e ela não precisou mais da bombinha, né? Não chegou a usar as 3 bombinhas que a pediatra receitou na época. Uhum, Então, eu tenho vários relatos. Eu tenho relato de o lemongrass, que tu falou agora. Eu tenho relato de baixar a pressão arterial, né? Inclusive, eu sou prova disso, porque eu tive picos de pressão alta e eu tava com uma pressão um dia, foi a 16 por 14, uma coisa assim. E eu inalei o lemongrass em uma aula, né, de aromaterapia que tem um artigo que fala sobre ele para usar na questão da pressão alta. E eu lembrei daquilo e inalei imediatamente. E deu assim uma questão de uns minutos, assim, sabe? Uns 15 minutos. Eu fui verificar a pressão de novo. A minha pressão já tinha baixado para 12 por 8. Então, foi uma questão que eu comprovei em mim mesma e foi bem imediata, né? Porque uma questão de 15 minutos, eu, como fui diagnosticada hipertensa, as medicações a gente sabe, quem toma medicação para hipertensão demora aí de 20 a 40 minutos para fazer efeito. Então, eu muito tenho bem. bons relatos assim na questão de óleos essenciais. Muito obrigado por compartilhar, Débora. Muito obrigado. Imagina, sempre as ordens. Tá maravilha. A Raimunda também teve uma situação, acho que com as crianças, né, Raimunda? Não sei se a Raimunda está por aí. Muito bem. A hora que a Raimunda ouvir, se ela quiser falar do relato aí que ela está ainda na live, mas tem situações também aí de psoríase, né? Isso aí é uma situação bastante emocional, tá? Que ocorre e que as pessoas às vezes precisam justamente resolver a parte das emoções que causa esses. Isso também, caspa também é originário muito de parte emocional, né? A parte de tudo de dor, né? Quem não sente dor, né? A dor vai fazer exercício, dor do frio, dor disso, dor daquilo, né? Sempre digo que antigamente a gente dizia que a idade do condor era só a idade depois dos 60. Hoje em dia, adolescente está com um monte do condor também, né? Condor aqui, condor ali e tudo mais, né? Até porque essas crianças elas têm mais dor no dedo de tanto ficar na tecla do celular e aí acabam ficando com muita dor, né? Mas fazer atividade física quando vão fazer é mais sacrifício justamente para isso. Então, quando a gente pensar em dor, pode pensar em Deep Blue, né? Deep Blue pomada, Deep Blue óleo, Deep Blue do jeito que for, né? E esses óleos são acessórios que também servem para dor. Ah, eu não tenho Deep Blue, eu posso usar o manjerona, o copaíba, o lemongrass, até o interguin, que não está aí, né? Mas também posso. Mas é de uma forma bem simples, assim, a gente pode ir usando no dia a dia e sempre perguntando, né? Tem lives no meu canal ali que falam, várias lives que falam justamente sobre quais os óleos que tu usa em qual situação. Até tem uma live só sobre dores. Aqui tem uma situação também de queimadura. Ó. Isso aqui é a pessoa foi ligar o fogão a gás e deu aquele calorão no rosto e aí queimou. E aí a pessoa se queimou e ela ia fazer a tal da cirurgia plástica, mas ela viu que ela tinha os óleos essenciais e podia usar. E através dos óleos essenciais, dessa combinação, ela resolveu e não precisou operar e se recuperou, né, por conta de queimadura. Então, às vezes a gente pensa, bah, queimadura, até o verão, quando a gente vai para a praia, né? Usa óleo de coco fracionado e um frankincense ou um lavanda para suavizar a pele, mas se queimou, usa peppermint, por incrível, peppermint e melaleuca. E assim vai, gente. Olha, óleos essenciais a gente está sempre aprendendo, né? Eu coloquei aqui especialmente o copaíba, porque o copaíba, além de tudo isso, né?
é um óleo fantástico para a parte de circulação sanguínea e para desintoxicação do organismo. Também tem aqui o mirra, né? O mirra é um óleo que ajuda justamente a parte de regeneração das células. É tanto o mirra quanto o frankincense, né? Então, nós já temos, inclusive, no canal, algumas pessoas que eles falam, justamente, ele falou que ele se curou através do óleo de copaíba, frankincense e mirra. Foi um relato daquela pessoa que usou, né? Daí vocês podem colocar lá, até na pesquisa do YouTube lá, uma pessoa que se curou do câncer, né? Por conta disso. E a missão da doTERRA justamente é compartilhar óleos essenciais de grau terapêutico com o mundo. E digo mais, a missão, além de tudo isso, de você ajudar as pessoas que você eh, já tem esse propósito vívido no seu coração, né, de ajudar outras pessoas a viver com essa qualidade de vida, com essa sensação de bem-estar, de estar melhor, também tem uma outra coisa que é justamente os resultados financeiros que a gente pode ter ao compartilhar os olhos e criar uma comunidade de pessoas que tem como função de ter o benefício de poder melhorar a situação, sua situação financeira. E pensa, quantas pessoas hoje se preocupam justamente com isso, né? Ah, eu gostaria de melhorar a minha situação financeira para o futuro. Além de eu trazer todos esses relatos aí das pessoas que já utilizaram os óleos essenciais no seu dia a dia, e isso é maravilhoso, também tem o aspecto de as pessoas poderem melhorar a sua situação financeira, né? Então, primeira coisa que a gente melhora a situação financeira é na hora de comprar, né? Então, eu pensando assim, ó, eu vou no supermercado. Se no supermercado me dessem sei lá, 10% de desconto nas compras que eu faço, já ficaria louco de feliz, né? Agora, se eu tiver mais desconto, por exemplo, 25% de desconto, né? Já é uma melhoria no orçamento. Eu consigo economizar comprando diretamente da fábrica. E isso faz com que eu já tenha um resultado financeiro imediato. De quê? De utilizar produtos naturais que me trazem mais qualidade de vida e mais saúde e também, né, trazer outros resultados que eu posso ter na minha saúde, na minha qualidade de vida, economizando, né? Então, a economia também é um ganho, e um ganho expressivo, gente. Além disso, tem um programa de fidelidade, né? Então, esse programa de fidelidade, ele é um programa gradativo, onde as pessoas elas podem ganhar pontos, e esses pontos acumulados, eles vão aumentando a cada 3 meses. Nos primeiros 3 meses eu ganho 15%, ou melhor, 10%, depois 15%, depois 20%. Eu acumulo esses pontos, então na hora de eu trocar, eu utilizo esses pontos e pago o valor 70% mais barato, né? Então é bem interessante isso. Além de tudo isso, também eu tenho o aspecto de poder ter aqui um ganho por pessoas que eu estou ajudando a conhecer os olhos nos primeiros 60 dias. Então, eu cadastrei uma pessoa, eu ganho no primeiro nível, ou seja, aquelas pessoas que eu particularmente cadastrei lá, né? Essas pessoas eu ganho 20% nos primeiros 60 dias sobre tudo que a pessoa consumir. 10% sobre aquelas pessoas que essa pessoa que eu indiquei vai ajudar os outros, porque eu continuo ajudando, e 5% no terceiro nível. Isso pelos primeiros 60 dias. Depois dos 60 dias, eu passo para um outro bônus, tá? Que é um bônus que vai me trazer um resultado legal, que é esse aqui. Ó. É um bônus até a sétima geração. 99% das empresas que pagam bônus unilevel, né? Eles começam com 7% no primeiro nível e terminam com 0,5% no último. A doTERRA fez o processo inverso. Então, aonde mais tu vai ter pessoas no futuro? Lá aonde tem mais pessoas, né? Então, no teu sétimo nível, se tu convidou, se fosse só numa projeção de 3 que convida 3, olha que legal que ficaria isso, né? Ficaria bem interessante justamente pelo resultado
que vai trazendo, né, tudo isso. Então, tu tem um resultado muito melhor por conta desse benefício de utilizar-se os óleos ao longo do tempo. E como é que eu ganho esse dinheiro, Gilberto? Bah, eu consigo fazer isso rapidamente? É demorado? Na realidade, a velocidade de tudo isso é você que imprime. Quanto mais você compartilhar os óleos essenciais com outras pessoas, mais essas pessoas vão ter o benefício de ter saúde e qualidade de vida, e você, por consequência, vai ter um melhor resultado, né? E isso é maravilhoso. Seja bem-vindo, Everton, também à nossa live de hoje. Everton, que aí tem um canal bem legal, olha, vocês que querem estudar um canal bem dinâmico aí sobre aprender mais, né? O canal dele é a Escola do Eterno Aprendiz. Tem muito material bom lá, vocês podem se inscrever no canal dele, é bem bacana de vocês utilizarem isso. Pois eu passo nos grupos aí alguns conteúdos que ele tem bem bacana lá para você se inscrever no canal dele e participar. É maravilhoso o canal dele lá. Eu tenho estudado bastante e tem sido bem bacana. E aí, tenho inclusive um livro lá que fala sobre a ciência para ficar rico, né? E olha só que interessante. Aqui nós estamos falando justamente de ajudar outras pessoas a ter qualidade de vida, que já é uma riqueza, né? E as pessoas que mais compartilham também têm esses resultados financeiros. Então aqui você pode também trabalhar no seu poder de três, aumentando o seu resultado financeiro, né? Esse aumento do seu resultado financeiro vai ser quando você multiplica para três pessoas e automaticamente essas três pessoas vão compartilhando os olhos com outras pessoas. Com 39 pessoas, você pode obter um resultado de aí 10 mil reais junto com os outros bônus conectados, né? Bônus de início rápido mais bônus de level. Ou seja, hoje em dia, gente, olha, nós estamos falando aqui com pessoas de vários estados e vários locais, né? E pensa, você pode trazer uma pessoa a cada semana para participar desses encontros e elas conseguir justamente utilizar os olhos. Aí você pode se cadastrar como na Doterra, né? A Doterra tem várias formas de você se cadastrar. A melhor delas é quando você escolhe um kit e através desse kit você compra os óleos com valor às vezes até de 50% mais barato do que se você fosse comprar ele individualmente, porque nos kits tem uma boa parte subsidiado. Mas, além de tudo isso, se você quer comprar óleos individuais, você pode comprar os óleos individuais, e algumas vezes tem algumas promoções, e esses óleos você pode comprar e utilizar no seu dia a dia. Então, isso tem sido realmente maravilhoso no aspecto de utilizar os óleos com desconto. Se você, por exemplo, cada óleo tem um PV, né, que é um ponto valor. Se você cadastrou uma pessoa esse mês e essa pessoa ela simplesmente se cadastrou com 100 PVs, ela não paga a taxa de cadastro, ela é isenta da taxa de cadastro. Se ela comprou até 99 pontos, ela vai então pagar uma taxa de cadastro de R$ 48, né? Muitas pessoas às vezes pensam assim: se eu vou me cadastrar, eu vou falar com um amigo, um vizinho, já vou ver se ele quer também, já compartilho com ele, faço uma encomenda e o meu cadastro já sai de graça. Só que aí tem uma promoção incrível, gente. Eu até vou tirar a tela aqui agora, porque tem uma promoção incrível na Doterra esse mês, que é a seguinte: você, né, convida três pessoas para se cadastrar esse mês na Doterra. E ao cadastrar essas pessoas com 100 pontos, ou a soma dos pontos dos seus novos cadastrados fecha em 300 pontos no mês, você ganha um difusor Pental, que é R$ 500 esse difusor, você vai ganhar ele gratuitamente, e mais dois óleos, um óleo de laranja e um óleo de lavanda, né? O Indio Orange, que é o óleo da alegria, do amor próprio, da felicidade e tudo mais, e o de lavanda, que é aquele óleo que vai te dar um soninho mais tranquilo, mais sereno, né? Melhor para te dormir melhor e ficar bem durante o teu sono reparador. Então, realmente, assim, é incrível vocês utilizarem os óleos do seu dia a dia
e fazerem uma diferença utilizando esses óleos para as outras pessoas. Ah, mas qual é o meu critério para eu poder participar dessa promoção? O critério é justamente você fazer os seus 100 pontos, né? Você comprando 100 pontos para você estar ativo, até para você ganhar as bonificações, você compra 100 pontos, que daí uns 550, R$ 600 para fazer 100 pontos, né? Mas eu sempre digo que a maioria das vezes a gente ajuda outras pessoas a comprar os seus produtos individualmente e os pontos que a gente faz acaba nem precisando gastar do nosso bolso, se não quiser, porque você compartilhou. Olha quanta gente está com problema respiratório. As pessoas têm problema respiratório por problema de estar numa cidade grande com poluição ou por conta do frio, né? Agora, essa massa de ar frio aí em todo o país, está praticamente em vários lugares, aí tem frio intenso, né? E as pessoas estão com o nariz trancado, estão com dificuldade para dormir, né? Estão gripados. Tem quantas pessoas hoje estão com gripe, com tosse, ou tosse, passa um guarde aqui na garganta, vê se não melhora, né? E melhora a sua qualidade de vida e a sua saúde baseado no quê? Justamente em vivenciar a qualidade desses óleos no seu dia a dia. Você vai utilizar os óleos para ter mais energia. Por exemplo, eu quero fazer uma atividade física, mas eu estou com pouca resistência. Usa o peppermint também. Troca de temperatura, oscilação de temperatura, né? É só usar o peppermint. Tem uma técnica, inclusive, que é bem legal, que vai ter alguns vídeos agora que eu vou postar ali no canal, tá? E vocês vão ver que é bem bacana de vocês utilizar o canal ali para poder vivenciar melhor isso, tá? Até assim, ó, meu YouTube ali, ó, para vocês terem uma ideia, eu vou escrever ali o nome, meu nome, o YouTube está no meu nome, é Gilberto Boff Bisognin, tá? Então vocês podem acessar ali, botam ali e vocês vão ver que tem centenas de vídeos, né? E a parte tem algumas partes de treinamento ali do Everton, vocês podem também utilizar a escola do Eterno Aprendiz, né? Que também vocês podem se inscrever lá e vocês vão ver que facilita bastante a parte, principalmente de desenvolvimento pessoal, rotinas, metas. Ele fala uma série de coisas ali que é bem interessante também para utilizar no dia a dia. E olha só que legal também, gente, como é bacana. Algumas pessoas, eu tive uma situação séria de um senhor que eu estava comentando agora há pouco na live, que ele teve uma situação de próstata, tá? A próstata, a cirurgia, ela é muito delicada e leva às vezes meses para se recuperar de uma cirurgia dessa. E ele estava com a próstata inchada, com um câncer benigno ainda, né? E ele foi fazer o pré-operatório depois que começou a usar os óleos, porque a cirurgia já estava marcada. E aí ele foi fazer o pré-operatório dele, e no pré-operatório dele o médico disse: Olha, eu não sei o que tu fez, mas a tua próstata desinchou. E ele desinchou, né? Então não precisou. Eu tive um caso de um amigo meu em Gramado, que ele estava com um problema de pedra nos rins. Ele começou a usar o óleo do limão siciliano, o lemon, né? Ele começou a usar o lemon e ele também tinha cirurgia marcada por uns 5 meses depois. Ele não precisou mais fazer a cirurgia por conta disso. Teve uma pessoa na zona sul de Porto Alegre que também, né, teve uma situação de pedra nos rins e que também se livrou da cirurgia. Então, se a gente for ver, boa noite, Alcântara, tudo bem? Se a gente for ver a situação hoje de saúde, né, que a gente tem, aqui tem muitas pessoas que usam os óleos e algumas pessoas que estão conhecendo os óleos hoje e outras que estão conhecendo alguns outros óleos, né? Se nós fôssemos marcar uma live só para falar de óleos essenciais, todos eles, nós levaríamos 10 dias de live e não conseguiria falar de tudo, né? Então, é bastante coisa para se aprender, né?
E isso tem sido justamente maravilhoso por conta disso, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao que foi falado até agora, ou gostaria de compartilhar alguma situação dos olhos do frio, né? Como tem usado os olhos do frio nesses momentos de temperatura oscilante. Tem um óleo muito bom também, eu não falei para vocês, né? Mas tem um óleo muito bom que ajuda na parte de comunicação com a lavanda. Então, se vocês estiverem um pouco tímidos, a gente pode também usar lavanda, tá, gente? Fiquem à vontade aí. É que aqui a gente, como é tudo amigo, a gente tá aí para descontrair, para aprender uns com os outros e para compartilhar. Fala, Cleusa. Não dá para ficar sem o On Guard, né, Gilberto? On Guard, então, é o nosso companheiro do dia a dia para nossa proteção da imunidade. E o Brit também, né? Para a questão respiratória, a gente precisa sempre estar com as vias aéreas. Então, são dois, assim, que não dá para ficar sem, agora no frio. O uso E, diário e intensificar durante o dia também, que só uma vez no dia não. A gente que tem que sair no tempo, com chuva, com frio, e tem que estar sempre bem protegido. e tu usou o OnGuard agora nesses dias como? Tópico, eu uso tópico, uso muito na planta dos pés, principalmente de manhã. Eu gosto de fazer uma mistura. Eu uso on guard, óleo de coco e eucalipto e passo na planta dos pés pela manhã e depois durante o dia eu repito o uso do on guard no pulso e na garganta. Que maravilha. E assim eu me mantenho muito bem. E o Brit, eu gosto muito de inalar ele. É, na garganta ajuda bastante para tosse, né? Tu fez até eu lembrar de uma vez que eu fui falar com um rapazito e ele era cantor, música gospel, sabe aí, Cleus? E aí ele chegou e foi usar, ele tava dois dias e meio já sem falar. E ele tinha que fazer uma apresentação e cantar. E aí ele tava sem conseguir falar, assim, tava rouco, rouco. Ele só emitia que falava, mas não falava. Aí eu comecei a explicar os olhos para ele, ele pegou e falou, mas se tu conseguir fazer eu falar. Mais ou menos assim, ele estava conseguindo, né? Mas muito rouco. Aí o pai dele, não, ele disse que se tu conseguir fazer ele falar, ele quer todos os olhos que tu tem. Aí eu disse, olha, tem dois olhos aqui. Aí eu peguei e larguei o peppermint na garganta, no céu da boca, na têmpora, aqui, ele inalou e mais um guarde na garganta e no lado das orelhas. E ele foi usar. Aí ele disse, isso arde. E aí eu só disse para ele assim, fica um pouco em silêncio e espera o óleo processar no teu organismo. Aí eu marquei uns 5 minutos, eu disse, aí, agora me diz como é que tu tá. Eu tô bem. Aí ele se espantou, porque daí ele conseguiu falar. Ele disse, cara, o que que tu fez? Eu disse, eu não fiz nada, quem fez foi os olhos. Não, tu é bruxo. Não, não sou bruxo. Os olhos é que fazem o processo. A natureza no corpo age de uma forma incrível. E aí ele disse, cara, eu tô maravilhado com isso. Né? E ele ficou maravilhado com a utilização dos olhos. Aí, umas 2 semanas depois, ele estava com dor na orelha que dizia, cara, parece que tem um negócio dentro da minha orelha se mexendo. E aí eu cheguei e falei para ele, bom, como tu já está com os olhos aí, pega copaíba e melaleuca e passa nas duas orelhas e on guard. Ele usou on guard. E aí ele disse que começou a dar muita dor e ele foi para o médico. E o médico foi examinar ele com aqueles aparelhos, né? Foi fazer o exame nele. E aí, quando ele foi fazer o exame, ele chegou e disse, cara, o que que é isso? O médico disse, olha, o que que tu tá usando aí? Eu disse, ah, um amigo meu me falou para me usar um óleo de copaíba, de melaleuca e também de cravo e canela lá, que tem o On Guard, e eu usei. Ele disse, cara, isso aí salvou tua vida, salvou tu de tu ter um problema cerebral, porque tu tava. Vou te mostrar. Aí ele extraiu um monte de pus da orelha, assim,
do cara e tinha bicho, tinha berna na orelha dele. Ele estava todo infeccionado. Ele disse, cara, tu podia ter morrido, o que te salvou foi esses olhos, né? Então, os olhos têm elemento suficiente para fazer com que uma pessoa consiga regenerar o seu corpo e viver com mais qualidade de vida e viver melhor, né? Então, isso aí já, para mim, aquele dia já, eu fiquei só feliz de saber que um amigo meu estava melhor por conta disso. E aí é incrível, né, como funciona isso. Então, gente, aproveitem, né? Esse mês tem inúmeras promoções. Pessoas que querem comprar os óleos essenciais até o dia 7, tá? Não existe frete. Então, é livre de frete até o dia 7. Além disso, tá? Quem compra 125 pontos esse mês ganha um óleo Purify, né? Que é aquele óleo justamente até um óleo excelente para botar uma gotinha junto para lavar a roupa. Vai higienizar e purificar toda a tua roupa que você usa contra ácaros, fungos, bactérias para borrifar na sua cama, é muito bom também. E você ajudando 3 pessoas a se cadastrar na doTERRA com 100 pontos cada um, você ganha um difusor que custa 500 conto, né? Então você vai levar ele inteiramente de graça junto com 2 óleos de 5 ml. Aproveite essa promoção de julho, né? Foi muito bom aí estar com vocês. E vocês se inscrevam no canal, né? Aproveitem para se inscrever nos canais aí que eu passei também para vocês poderem estudar e rever as lives, né? Rever justamente aí também ó, os livros, os materiais que tem online aí no canal do Everton, também bem bacana de poder estudar. Aí se inscreva no canal, faça o seu comentário sobre cada live que você vai assistindo, porque isso é muito importante para que a gente melhore os conteúdos ou melhore o aspecto de cada vídeo que vai sendo postado para que as pessoas possam ter mais acesso às informações.